Aí, pessoal, mais uma resolução. Em uma gincana escolar, foi solicitada a um grupo de alunos a confecção de placas numeradas. Utilizando apenas os algarismos 0, 1, 2, 4, 6 e 7, sem repeti-los, quantas placas compreendidas entre os números 300 e 1000 este grupo confeccionou? Então eu tenho que confeccionar placas. Então vou colocar aqui um exemplo. Assim, ó. Placas de valores entre 300 e 1000. Então olha só, aqui eu estou botando um exemplo de placa. Por exemplo, a placa entre 300 e 1000, a placa 541. Olha só, a placa 541 ela está entre 300 e 1000 e possui algarismos diferentes, ó, sem repeti-los. Só que eu tenho um problema. Eu não posso começar por 5 aqui. Por quê? Porque eu não tenho o 5 como elemento disponível para confeccionar essas placas. Olha só, os disponíveis são 0, 1, 2, 4, 6 e 7. Então esse 5 aqui não pode ser usado. Então essa placa, embora eu tenha aqui o 4 e o 1 como elementos disponíveis, mas o 5 não. Então essa placa é um dos exemplos que não apareceriam na confecção aí desses alunos. Então eu só tenho que pensar nas placas que podem ser formadas. Por exemplo, deixa eu marcar aqui, ó. Esses aqui são os disponíveis. Então, por exemplo, a placa 264. Ó, agora eu tenho o 2, agora eu tenho o 6 e agora eu tenho o 4. Ó. 2, o 6 e o 4. Eu tenho todos os elementos disponíveis. Tranquilo. Mas ainda assim, essa placa não pode ser usada também. Por quê? Porque ele quer que seja entre 300 e 1000. E essa placa começando pelo 2 representa um valor abaixo de 300. Então também não pode ser essa placa. Bom, enfim, agora eu vou colocar um exemplo válido então, de uma placa que pode. Por exemplo, 602. Ó, essa placa possui elementos distintos. Essa placa possui somente algarismos disponibilizados. E essa placa possui um valor entre 300 e 1000. Então 602 é um exemplo. Vou até deixar aqui como ilustração. E aí vou para o cálculo. Observa que todas as placas entre 300 e 1000, elas terão 3 casas. Terão 3 preenchimentos. Por que isso? Porque o valor mais alto próximo do 1000 é o 999, que tem 3 casas, inclusive com 3 algarismos repetindo, e ainda por cima algarismos que não podem ser utilizados. Então eu não preciso me preocupar com as 4 casas do 1000, porque eu não vou chegar até esse 1000. Então todas as placas produzidas serão placas com 3 casas. Bom, aí olha só, aqui na frente, ó, não posso colocar 0, porque a placa ficaria só com 2 casas e ficaria menor do que 300, né? Tem que ser entre 300 e 1000. Então não pode começar por 0. Não pode começar por 1, porque eu tenho uma centena do tipo 100 e alguma coisa, menor que 300. Não pode começar por 1. Não pode começar por 2. Como a gente viu ainda há pouco, uma placa que começava por 2 era um valor menor que 300. Também não pode. Então o primeiro valor que eu posso colocar na primeira casa é o 4. A placa ficaria 400 e alguma coisa. E aí, preenchendo com 4, nas outras 2 casas, eu posso ter qualquer um dos outros elementos disponíveis. Como os algarismos devem ser distintos, eu não posso ter repetição. Então, para essa casinha aqui, para eu preencher, me sobra todos os outros. Deixa eu colocar aqui, ó, 0, 1, 2, 4, 6 e 7. O 4 eu já usei. Então me sobra para a segunda casa 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho aqui 5 possibilidades de preencher a segunda casinha. Uma dessas 5 possibilidades eu vou perder. Por exemplo, 1 aqui. E aí para outra casinha, para eu preencher, me sobram só 4. 4 possibilidades. E aí eu tenho 5 vezes 4, 20. Eu tenho 20 centenas que começam por 4. Todas elas ficam entre 300 e 1000.
Mas observa também que eu posso ter uma centena aí, começando pelo 6. Porque 6 vai formar centenas do tipo 600 e alguma coisa, que também se situam entre 300 e 1000. Então eu posso começar por 6. E aí da mesma forma, né? Se eu começo por 6, eu elimino 6, mas me sobram aqui 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades para a segunda casa. E essa terceira casinha me sobram 4, já que eu não posso repetir. Né? Porque aquele que eu vou usando eu vou perdendo, né? Se eu não posso repetir, eu escolho um algarismo, aquele eu perco como elemento disponível para a próxima casa. Então eu perco uma unidade a cada vez que eu preencho uma casa. Por isso 5 e aqui 4, e 5 vezes 4 mais uma vez 20. E ainda posso ter essas centenas entre 300 e 1000, começando por 7. Vai dar 700 e alguma coisa, que se situam entre 300 e 1000. Da mesma forma, eu tenho 5 possibilidades nessa casinha, 4 possibilidades para essa, 5 vezes 4, 20. E aí o total de centenas produzidas, então, 20 mais 20 mais 20, 60 situações. E aí eu fico com a letra C. Ok? Então era isso. Obrigado pela visita no canal. Preciso que vocês ajudem a divulgar o canal, compartilhando, divulgando nas redes sociais. Obrigado pela visita, espero ter ajudado vocês nos seus estudos e até a próxima.